Muito bem, vamos começar com a nossa oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei de corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Roga por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, o nosso tema de hoje é os inimigos da mulher. Claro que eu vou trazer aqui alguns pontos, né? Então, eu vou trazer aqueles que eu pondero como principais pontos que mais prejudicam a nossa essência feminina e, portanto, o nosso serviço e, portanto, a nossa felicidade. E deles, muitas ramificações vão acontecendo e, claro, que vocês, enquanto a gente estiver falando por aqui, inclusive, vocês vão poder trazer à mente muitos outros inimigos da mulher, tá bom? Mas aqui, alguns dos principais. O primeiro deles, que a gente não tem como não trazer, é o próprio Satanás. E por que eu trouxe ele de uma maneira pontual? Porque a mulher, ela foi criada para gerar vida. A gente já falou sobre isso em vários momentos. No Clube do Livro, a gente tocava nisso o tempo todo também. A mulher, ela foi criada para gerar vida. O corpo da mulher, ele foi criado para gerar vida. A psique da mulher gera vida. Tudo na mulher gera vida, independente se ela vai gerar vida biológica ou não. Se a mulher foi criada para gerar vida, aquele primeiro inimigo dela é o gerador de morte, que é o próprio Satanás. Então, todas as ações de Satanás estão pautadas em ofender e ferir a Deus. Todas. E ele faz isso através de nós. Então, vocês são mães biológicas. Se uma pessoa quer ferir vocês gravemente, ela for uma pessoa inteligente, como Satanás é, a primeira coisa que ela vai pensar é: vou ferir e atingir o Gabriel, a Ana Cecília, porque daí eu vou ferir a Ana Vitória, vou ferir a Carol. Satanás, como um anjo de luz, era de luz, inteligentíssimo, perfeitíssimo nas suas potências, ele sabe que atingir a Deus de uma maneira dolorida é atingir a nós que somos seus filhos. E como a mulher é aquela que gera vida, e Deus quer nos dar vida e vida em abundância, ou seja, ele não quer só nos dar o sopro da vida, de estarmos aqui respirando, falando, não. Ele quer nos dar a vida plena, ou seja, a felicidade que vem através da vida. Aqui eu queria sempre que vocês tivessem em mente que, a começar pela vida, biologicamente falando, ou seja, pelo sopro da vida de fato, no sentido da minha própria existência, corpo, né? E daí, desmembrando tudo isso pela vida plena, pela felicidade, pela alegria, por fazer o que eu devo, e daí por diante. Satanás é esse que, ao contrário de Deus,
ele deseja o tempo todo nos dar e nos levar à morte. Ele não pode nos dar, tá? Porque ele não tem esse poder. Ele é fraco nesse sentido. Ele não tem o poder de nos dar nada, porque dele não provém. Ele não é autor. Então, o que ele pode fazer? Ele pode o tempo todo estar nos suscitando questões que nos levam à morte e a partir de nós, porque somos geradoras, levam outras pessoas que estão conectadas a nós de alguma maneira também à morte. A morte, não diretamente a morte física, porque para chegar nesse ponto ele quer ter preparado aquela alma, né? Ele quer ter deixado aquela alma bem preparada para que ele possa, na morte, então, levar essa alma para o inferno, mas ele vai banhando essa alma em mortes pequenas durante o cotidiano da pessoa e da mulher de uma maneira muito particular. Se a gente olhar para a palavra de Deus, a gente vê que, e a gente já falou sobre isso também, a mulher está numa batalha do início ao fim da palavra. Então, nessa batalha, Satanás é esse que vai ter essa raiva, né, esse ódio por nós mulheres, porque nós somos capazes de, independente do nosso útero, né, funcionar bem ou não, nós somos capazes de gerar vida a todo momento, em todo lugar. Nós somos capazes de tirar o sorriso de uma pessoa que está extremamente triste ou depressiva, passando na rua, com um olhar, um sorriso carinhoso nosso, um bom dia, uma boa tarde, uma coisa que eu pego no chão para alguém. O meu ser feminino é capaz de gerar vida a todo momento. É como se nós fôssemos geradores ambulantes, que onde está faltando luz, a gente é capaz de passar e buf, trazer a luz de novo. Aqui eu trouxe uma frase de Santa Edith Stein, Santa Benedita da Cruz, que ela diz assim: a alma da mulher é moldada como um abrigo no qual outras almas podem se desenvolver. E ela não está falando aqui somente da questão biológica, tanto que ela traz alma, tá? Então, e eu, em contrapartida, eu trouxe uma frase que é muito usada aí no pró-aborto, ou seja, naquilo que vai a favor do aborto, que diz: o aborto é um direito, não um crime. Chega a arrepiar esse negócio, né? De tão contrário à vida, a essa vida abundante e completa que Deus deseja para cada uma de nós e para cada um dos seus filhos. Como geradoras de vida, nós precisamos acolher, lembra sempre dos 3 passos: conhecer, assumir e acolher. Nós precisamos acolher que, de fato, a vida passa por nós. E que está aqui uma essência da mulher. Se eu sou geradora de vida, a vida passa por mim, isso se torna para mim uma missão de levar a vida por onde eu passar. Então não quer dizer que eu preciso agora ser igual um periquito alegre que fica voando por aí, cantando e fazendo graça. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ser geradora de vida, levar vida, não significa que eu preciso deixar a minha essência, aquilo que é a essência de fato, tá? E nem que eu preciso ser o bobo da corte. Quer dizer que eu
preciso ter um movimento em mim de crescimento, de maturidade, e, portanto, passando pela via do corpo, da alma, da espiritualidade, né, da mente, deixando com que a minha vida seja amadurecida, e amadurecida eu possa ir no meu caminho, semeando e cultivando a terra daquelas pessoas que estão à minha volta e vão se encontrando comigo pelo meio do caminho na vida. A minha maneira significa que eu devo fazer aquilo, fazer o que eu devo na hora que eu devo. É isso, né? Isso é gerar vida. Claro que para isso a gente está aqui numa formação como essa, do caminho interior, vivendo continuamente o processo de autoconhecimento, um processo de conhecimento, de adquirir conhecimento, para que eu possa, então, de fato, saber o que eu devo, o que passa por mim, de fato, pela minha missão pessoal, quem sou eu, para que eu possa, então, ter essa consistência de fazer o que eu devo, na hora que eu devo, ok? Um outro grande inimigo da mulher é o egoísmo. O egoísmo ele é o contrário do amor. Muitas pessoas acham que o ódio é o contrário do amor. Não. O contrário do amor é o egoísmo. Porque o amor, ele é grande, ele é expansivo. O amor é generoso. O amor, de fato, ele entrega, sem, no entanto, ficar ali sentado esperando algo em troca. Claro que isso aqui é um caminho, minhas queridas. Nós vamos estar caminhando nisso até a gente fechar os olhos, porque não somos perfeitos. Mas o amor é isso. Ele entrega sem ficar esperando uma devolutiva. Ele pode querer ensinar isso. Por exemplo, vocês vão ensinar os filhos de vocês que eles precisam ser generosos. Então, vocês vão ensiná-los. Olha, a mamãe, toda vez que você pede, a mamãe não pega um copo de água para você? A mamãe, toda vez que você pede, a mamãe não corta a sua frutinha? Então, o que custa você levar um copo de água para o seu pai que eu estou te pedindo? Isso é demais? Você não está ensinando a criança a fazer devolutiva, você está ensinando a criança que ela precisa se entregar. Então, nesse sentido, isso não é contra o amor, né? Você está ensinando, você está educando. Mas esse movimento, por exemplo, de educar, você entrega e tudo bem, né? Você não fica esperando de volta. Viver aqui a mente um momento, e o caminho interior é isso, é encontro de corações de mulheres que desejam, né, a felicidade, a alegria, desejam Deus, o céu. Me veio aqui uma situação que atualmente eu estou vivendo na minha vida, que tem relação às minhas sobrinhas, por exemplo. Foram 9 anos juntas, né? 9 anos educando, entregando, maternando, e hoje, num processo de vida, né? A própria vida trouxe uma situação onde a gente está separada, elas estão com a minha mãe, eu estou aqui numa cidadezinha próxima, mas que não tem o convívio, né? Enfim. E na escolha delas, por hora, primeiro elas ficaram por conta de escola, porque a gente ficaria um pouquinho só de tempo aqui, depois a gente percebeu que a gente ia demorar mais, então a vida ia começar a se construir aqui de alguma maneira. E na escolha delas de ficarem por virem num dado momento, por hora elas preferem ficar lá. E o amar é isso, é dizer, vai, é livre para ir, é livre. O amor entrega, semeia e ok.
O que o outro vai te dar como devolutiva, se o teu filho amanhã ou depois vai dizer para você, eu quero morar fora, mesmo que para isso eu precise ficar longe de você, ou vai preferir, sei lá, qualquer outra coisa que no teu entendimento não seja, ele não está te escolhendo. Claro que eu estou falando de crianças, de adultos já, tá? Com condições de decidir vida. O meu caso é um caso diferente, porque elas são minhas sobrinhas, embora eu lá tenha sobre elas, tem todo um contexto ali, tá bom? São coisas diferentes, tá? Nesse sentido da liberdade de escolha. Então, o egoísmo, o amor, ele entrega e não espera a devolutiva. E quando espera, porque nós somos humanas, vai esperar e nós vamos trabalhar isso, né? Porque, vou voltar no exemplo que eu dei. É claro que me dói não estar perto delas. É claro que me dói. Ah, caramba, poxa, podia estar aqui comigo, né? Inclusive, teria uma vida muito mais saudável. Ok, e eu vou trabalhar essa espera de um retorno, vou trabalhar esse processo em mim para que haja, de fato, uma entrega profunda a cada momento, em cada situação. Então, o egoísmo, ele atinge aquilo que é a essência da mulher, que é esse amar generosamente. A mulher, ela traz em si, gente, uma sabedoria de olhar para as situações e discernir e ter aquela intuição de, caramba, isso daqui eu preciso deixar. Eu preciso deixar que a pessoa tome esse passo. Eu preciso deixar que ela encontre isso. E isso, essa sabedoria em nós, que é infusa, muitas vezes a gente está com ela trancada dentro de nós. A gente não tem acesso, ela fica escondida lá, trancada, e a gente nem sabe que tem. Que o autoconhecimento e o conhecimento vai fazendo com que a gente encontre isso em alguma medida dentro de nós. Tá? E o egoísmo, ele atinge justamente esse centro da mulher, que é amar. Nós vimos lá em João Paulo II, no Mulheres Dignitatem, que a mulher, ela foi criada e ela é feliz quando ela ama e é amada. Quando e ser amada, em primeiro lugar, é por Deus. Ali está a fonte do seu ser amada. Tá? Não é, ai, meu marido não me ama, então, ele não faz isso, aquilo por mim, então. Não. Esse ser amada vem da relação com Deus, com o meu Pai, né, com o meu Salvador, que me ama, e aí daí brota todo o amar e a felicidade de fato, então, da mulher. E quando a gente está fora disso, a gente está infeliz. Então, a gente vê, por exemplo, muitas mulheres que são muito bem de vida financeiramente, os filhos impecáveis, carrão, empregaço, muito dinheiro na conta, e você vê aquela mulher ali desconjuntada muitas vezes. Não estou falando que isso é ruim, tá? Que quisera que todas nós pudéssemos chegar nesse lugar, ter um carrão, muito dinheiro na conta, e os filhos todos ajeitadinhos, bonitinhos. Ok, mas se por trás dessa mulher existe uma ausência de vivência da sua própria essência, tudo não vai passar de egoísmo. Por exemplo, se uma mulher, que não é o nosso caso aqui, tá bom? Se uma mulher, ela tem, o marido dá conta de sustentar a casa muito bem, eles vivem muito bem só com o dinheiro do marido, mas a mulher insiste que ela quer passar 8, 12 horas por dia numa empresa, porque ela precisa ter uma profissão e ser muito bem evoluída naquela profissão.
E aí ela deixa os filhos na creche. Ou ela deixa os filhos com a sogra ou com a mãe o dia inteiro. Isso é um profundo egoísmo. Ela não está dando dela, ela não. Ah, mas eu dou as melhores escolas, os melhores brinquedos, as melhores roupas. A gente faz passeios para Disney, para não sei. Mas você não está dando aquilo que é essencial, que é a vida, que é aquilo que você tem, que é estar, educar, ensinar. Eu estou falando dos filhos, mas a gente pode levar isso para qualquer outra situação, ok? Eu posso ser catequista na minha paróquia, catequista infantil, e eu posso ir lá e fazer um trabalho excelente, que todo mundo vai olhar e vai falar, caraca, aquela catequista é muito boa, olha o que ela faz, olha os trabalhos delas com as crianças, olha não sei o quê, olha, a criança consegue responder os 10 mandamentos inteirinhos ali. Ah, mas aquelas crianças não sabem quem eu sou, elas não me conhecem porque eu não travo relação. Eu não sei quem elas são, porque eu não converso com elas direito, eu só quero dar a minha catequese. Eu não travo ali uma intimidade, eu não toco naquela alma, eu não... Egoísmo, que eu quero para mim uma aparência, ou fazer muito bem feito aquilo ali, aparentemente, né? Porque fazer o bem feito não tem a ver só com a aparência em si, tá? Então, o amor, para ser real, nossa querida Maria Teresa de Calcutá, tá? Diz isso. O amor, para ser real, tem que custar, tem que doer, tem que nos esvaziar de nós próprios. Poderia trazer alguns exemplos, não meus aqui, né? Mas não posso expor, né? Mas, minhas queridas, se você olhar para a sua vida, você vai perceber que, ainda que seja em mínimos momentos, existe isso daqui. Existe esse amor real, mas está custando. Eu tenho uma amiga, vou dar esse exemplo que eu acho muito bom, e ela tem certeza que ela não se importaria, que ela mesmo fala sobre isso, que ela tem 2 filhos agora, 2 pequenos. Uma tem 2, o outro tem 6 meses, mais ou menos. E ela não tem o que fazer, ela precisa trabalhar. E ela precisa trabalhar muito. Porque o marido dela tem uma questão de saúde, passou por uma questão de saúde, demorando a reabilitação, demorando para retornar para a questão de trabalho, e ela precisa fazer isso. E ela trabalha muito, e ela estuda muito, porque ela quer uma vida melhor. Ela não tem o que fazer nesse sentido. E ela sai de casa chorando para deixar os seus filhos em casa. Mas em nenhum momento ela disse, não vou me abrir mais da vida porque eu não tenho condições. E ela tem dificuldade para ter filhos, tá? Ela precisou de muitos tratamentos para poder ter filhos. Tratamentos naturais, né? Mas muitos tratamentos. Ou ela, então agora o tal é o meu marido e eu não quero mais amá-lo. Não. É a vida trazendo as situações. Ou, os meus filhos são um problema para mim se eu não tivesse eles. Não, calma, né? E isso é amar. Isso é sair do meu egoísmo, é fazer o que eu devo no momento que eu devo. Hoje ela precisa trabalhar e muito, e ela precisa estudar. Justamente se ela está pensando no pós, no futuro daqui a pouco. E nem por isso ela deixa de estar com seus filhos. Todos os momentos que ela tem, e eu posso dizer isso como uma testemunha ocular, já vi muito, todos os momentos que ela tem, ela está com eles, ela se entrega, ela senta para brincar, ela conversa, ela educa na medida daquilo que ela pode. Isso é amar, tá? E o amor dói, custa, e vai me esvaziando para eu entregar para o outro. Um outro exemplo de alguma outra mulher poderia ser totalmente contrário dessa minha amiga. Poderia ser, eu queria tanto trabalhar, eu queria tanto estudar, mas eu quero estar em casa com os meus filhos. O egoísmo, ele fere profundamente o nosso ser mulher, tá? E nos leva à infelicidade. Aqui, não vamos confundir egoísmo
com autocuidado saudável, com educação, com colocar o outro no lugar dele, ok? Não confundamos as coisas, tá? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A euforia. O que a euforia faz, minhas queridas? A euforia é uma emoção que ela traz para a gente um empoderamento. A euforia, ela traz um positivismo extremamente exagerado, onde eu posso tudo, tudo vai dar certo e vamos lá. A gente pode trazer aqui a questão, inclusive, da bipolaridade, que tem o bloco da euforia, né? Que a pessoa ela perde a linha, se a gente for trazer uma linguagem carioca, né? Ela acha que ela pode tudo, ela queima o dinheiro na conta, ela faz dívidas, ela troca de carro, porque ela está tão empoderada, ela está tão misturada, tão fora de si, tão desordenada interiormente. A bipolaridade é uma doença, ok? É um transtorno. Eu só dei um exemplo dela, tá? Mas a pessoa bipolar, ela, claro, ela precisa de cuidado, ela vai tomar remédio e tal, é outra coisa. Foi só um exemplo. Mas a euforia, ela é algo que pode ser trabalhado com muito mais facilidade, claro, né? E quando a gente percebe uma mulher muito eufórica, muito tagarela, por exemplo, por quê? Uma coisa é nós temos a necessidade de falar, tá? Nós temos a necessidade de falar, a gente precisa falar com o nosso marido, com as nossas amigas, a gente tem essa necessidade, a mulher se organiza falando, isso é uma coisa. Outra coisa é ser tagarela, tá? Nos encontros de amigas, você vai ver que vai estar todo mundo conversando, e é isso mesmo, nós somos mulheres. Mas é diferente um falar muito saudável do tagarelice. Se no meio daquela roda de amigas, tá todo mundo conversando, aí uma de nós começa, tá muito difícil lá em casa, meu casamento está, nossa, tá muito ruim, eu descobri que meu marido está me traindo. O que vai acontecer nessa roda? Se forem mulheres minimamente saudáveis, vai todo mundo se calar, né? Vai todo mundo se calar para poder dar atenção àquela que está em sofrimento. Então, a fala aquieta para eu poder ouvir quem precisa. E a partir disso, ter um acolhimento, né? E tá, não, a gente está aqui, vamos estar rezando, olha, tudo passa, e vamos acolher essa dor. Agora, se no meio dessa roda tem uma tagarela eufórica, ela não vai dar conta de ouvir esta pessoa, essa outra mulher. Ela vai silenciar na hora porque vai chamar a atenção dela, e depois ela vai começar, não, porque olha comigo, não, porque olha com fulana, não, porque olha, e ela vai encher aquela mulher, aquela roda de falas que não tem nem razão de fato, que não vão levar a lugar nenhum. Mas ela não vai ter a capacidade de escuta. E, portanto, não vai ter capacidade de trazer para fora a sua missão, a vida que ela foi criada para gerar, né? A euforia, ela é essa aparência dos vícios. Eu estou tão viciada com tantas coisas dentro de mim, e aqui, lembrando que vício aqui nesse sentido, não é questão de droga, nada disso, né? Vício no sentido de invirtude, né? Então, eu estou tão viciada de tantas coisas aqui dentro que então, euforia, né? Eu sou testada o tempo todo, eu não consigo parar. Aí eu estou na farmácia e aí o cara está me atendendo, mas aí eu não consigo nem dar atenção para ele, porque ele está falando, já estou falando 15 coisas e... Calma, calma. A mulher, ela precisa do silêncio, né?
Eu a conduzirei à solidão e lhe falarei ao coração. Está na palavra de Deus. A mulher, ela precisa dessas pausas durante o dia. Todos nós precisamos, mas a mulher de uma maneira particular, porque ela precisa ir se refazendo, né? Então, pausas pequenas, já cansei de falar sobre isso, né? Pausas pequenas, silêncio interior, trabalhar isso para poder se refazer e não ir para a euforia, que é diferente de uma alegria verdadeira. A euforia, minhas queridas, ela nos impede, a euforia nos impede de ver o que precisamos, de escutar o que precisamos e, portanto, de ordenar a vida. E a gente já entendeu por aqui que uma vida desordenada é um caos. Uma vida desordenada, ela normalmente não tem organização, ela normalmente não tem uma alegria, uma paz, né? É sempre muita agitação, é sempre muito fazer, 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 fazer. É sempre muito turbilhão de coisas, de sentimentos. E nós precisamos do silêncio para a gente poder deixar a nossa essência falar em nós e através de nós. O outro inimigo da mulher é a feiura, que é o oposto do feminino. A feiura, ela é o oposto, é o contrário daquilo que é feminino. E aqui eu não estou falando de uma beleza perfeita. E nem só estou falando de uma beleza física, tá? Mas eu estou falando de uma beleza no sentido total, passando pelo físico, ok? Tá? Passando pelo físico, pela aparência, assim. Mas isso vai além. Então, a minha casa está detonada, está tudo fora, está tudo caindo pelas tabelas, e meu armário da cozinha está todo se desfazendo. Pô, mas eu não tenho dinheiro para comprar um armário agora, posso fazer isso, nem usado eu posso comprar. Não, mas talvez, tá? Talvez você tenha R$ 30 para comprar um adesivo que você possa colar naquele armário e dar uma aparência melhor. Talvez. Talvez você tenha um resto de tinta do teu pai, do teu amigo, do teu vizinho, do teu irmão, que você possa pedir para você pintar o teu armário. Talvez você não tenha nem isso, mas eu tenho certeza absoluta que no teu bairro, pelo menos, você tem algum lugar ali que tem um jardinzinho que você possa pegar uma flor e colocar num potinho de plástico em cima do teu armário feio descascando. Beleza. Eu não tenho dinheiro para estar todo final de semana no salão fazendo meu cabelo, deixando meu cabelo do jeito que eu gosto. Ok, faz o que você pode. Na medida do que você pode. Eu não tenho as melhores roupas para colocar nos meus filhos. Faz o que você pode. Na medida do que você pode. Então, a beleza faz parte do feminino, tá? E Agostinho diz assim, Santo Agostinho, interroga a beleza da terra, interroga a beleza do mar. Vai pensando na beleza dessas coisas, tá? Interroga a beleza do mar, interroga a beleza do ar, que se dilata e se difunde. Interroga a beleza do céu. Interroga todas as realidades. Todas elas te respondem. Olha-nos, somos belas. Sua beleza é muito louvor. Eu quero ficar bonita, me arrumar para o meu marido. Que lindo, é isso mesmo, a gente deve fazer isso. Mas porque o meu marido é uma mediação. Ele é um caminho para que eu possa louvar e engrandecer a Deus e glorificar a Deus. A palavra de Deus diz a glória do homem é a mulher. Então, eu sou a glória do meu marido. Mas a nossa glória final é Deus. Então,
A beleza, ela louva, ela glorifica. Gente, quando a gente olha para a natureza, não tem como dizer que fala assim, meu Deus, bendito seja Deus, aqui eu posso enxergar e do que o Senhor criou tudo isso. Belo e delicado. E nós, mulheres, somos chamadas a transparecer essa beleza em todos os sentidos. Física, nos cuidados da casa, nas nossas ações, nos cuidados com os filhos, na nossa profissão. E daí por diante. Volto a dizer, na medida do que eu posso, na medida da minha realidade, tá? Tem ideais altos demais, mas na medida daquilo que eu posso. O último inimigo que eu trouxe aqui para vocês é o feminismo. O feminismo, ele é um câncer para a mulher. Um câncer que não vai ter cura se a gente deixa ele se instalar na gente. Tá? O feminismo, eu trouxe aqui essa frase, né? Ele é a sutil ferramenta do mal para a vida da mulher. Porque ele, de fato, destrói a nossa essência feminina. Ah, Marcela, mas o feminismo trouxe para a gente a possibilidade de a gente voltar. Sabe? Porque quando a gente vai estudar a história do feminismo, de fato, a gente vai entender que não foi bem assim, tá? Mas, ok, o movimento feminista trouxe algumas vantagens, se a gente pode dizer assim, mulher. Pode ser, mas a destruição que ele causa em nós é terrível. Quando a gente vai estudar a história da principal fundadora do feminismo, aquela mulher era uma louca pervertida, né? Casamento péssimo, ela se dava a outras mulheres, a outros homens, o marido a mesma coisa, uma relação dos dois super. Enfim, não vou entrar nisso aqui, tá? Até porque isso depois vai para o YouTube, eu nem sei se poderia estar falando essas coisas. Mas o feminismo, ele destrói a nossa essência. Porque ele diz para nós que nós temos de ser iguais aos homens. E nós não somos. Eu não tenho pênis no meio da minha perna. E se eu colocar um, ele não vai ser original. Eu poderia, não, quero ser homem, agora eu vou colocar um pênis, né? Porque agora tem essas cirurgias aí. Então, poderia não fazer, não é original. Não foi criada com um pênis no meio da minha perna, nem na vagina. Os meus seios não são grandões, mas eles crescem, cresceram. O seio do meu marido, se do homem, ele tem o seio dele lá, né? Mas cresce. O meu cresce, eu sou mulher. Ele pode não ser grande, mas ele tá aqui, pequenininho, mas aqui, de mulher. A minha psique, né? Meu psique, ele é como mulher, penso como mulher. Não sou igual ao homem, eu sou diferente. Claro, eu tenho dignidade igual. E somos iguais, os dois seres humanos criados com uma mesma essência humana, mas não com uma mesma essência de natureza, de missão, de capacidades físicas, inclusive. Meu marido faz xixi. Eu até posso fazer xixi em pé, mas eu tenho que arreganhar a perna lá no vaso, se tiver espaço, ou então, se eu não tiver no vaso, eu tenho que arreganhar a perna para não ficar me molhando toda, cheia de xixi caindo pelas minhas pernas. Meu marido tem uma capacidade física que eu não tenho, de força. Ah, mas eu posso ter na academia, eu posso ficar até mais forte que o homem. Tá, mas isso não é natural. Nós não somos iguais aos homens.
Graças a Deus. Nós somos diferentes, pensamos diferente, sentimos a vida diferente. Nossas missões são diferentes. E o feminismo, ele é um grande mal porque ele quer igualar. E quando ele quer igualar, ele vai detonar a mulher. Meu corpo, minhas regras. Então, eu posso fazer o que eu quero, eu posso abortar quantas vezes eu quero. Eu conversei com uma pessoa, uma mulher, talvez eu tenha trazido isso aqui para vocês em algum momento, uma mulher que já está lá nos seus 60 anos, mais ou menos, um pouquinho mais, talvez. E ela falou de criança, né? Ela estava falando de criança e vendo os meus primos, minhas sobrinhas e tal. E ela dizia assim, é tão bom, né, uma criança. E começou a falar assim, ela disse, mas eu nunca quis, é bom olhar para a criança, brincar um pouquinho e entregá-la de volta. Eu nunca quis. Mesmo se eu pudesse, não quero, porque hoje eu não posso mais, né? Mas também não quero, não ia querer. Aí eu perguntava, durante a sua vida, né? Você nunca quis tentar e tal. Engravidei 6 vezes, as 6 vezes eu abortei. Não quero crianças. Gente, essa mulher está extremamente ferida. Ela não está natural, ela não está na natureza dela, ela não está saudável. Alguma coisa na vida dela, com certeza aconteceu para que ela fosse contra ela mesma. Ela pode ter dificuldades com maternidade, mas uma fala dessa quer dizer que ela está extremamente ferida por algum motivo. Né? Então, o mundo não precisa do que as mulheres têm, que é o que o feminismo diz para gente, que a gente tem que dar o que a gente tem. Fazer grandes executivas, ou então viver do jeito que eu quero, usar as roupas que eu quero, usar ou não usar sutiãs, trabalhar com o que eu quero, não importa. O mundo não precisa do que as mulheres têm, ele precisa do que as mulheres são. Santa Benedita da Cruz, que inclusive viveu na época que o feminismo estava ali mais ou menos começando, né? Já tinha iniciado e tal, e que tinha uma grande visão de futuro. Muito bem, queridas. Esses são os pontos mais essenciais. Quanto ao feminismo, a gente teria muitas coisas para falar aqui, mas a gente não tem tempo. Eu até estou extrapolando, eu queria que fosse mais ou menos ali uns 40 minutos, como vocês mesmos já pontuaram. Mas nós estamos com um grupo lá, então fiquem à vontade para perguntarem, para colocarem, né, corroborarem lá com o pensamento de vocês. Vamos para lá, que lá é o nosso lugar de intimidade. Tá bom? Então, alguém gostaria de colocar alguma coisa? Ou eu posso encerrar? Marcela, só uma colocação. Não sei a criação de vocês, mas essa criação do é bonitinho, eu tomo conta e depois devolvo, eu acho que veio um pouco de vamos dizer assim, uma educação ruim. Eu, por exemplo, a minha mãe sempre falava assim, olha, sua prima, 16 anos engravidou, você quer isso para você? Então sempre foi a sensação de que ter um filho é trabalhoso, é ruim, entendeu? Então isso também foi um defeito, né? Defeito não, porque cada um faz o que pode para os seus filhos, mas eu acho que veio uma coisa ruim da parte da nossa educação, que foi colocar isso, entendeu? Então, isso aí que você está falando, Carol, é justamente as feridas. Essas são feridas que possivelmente ela traz em alguma medida. Eu acho que a delas são piores, né? Mas isso também é uma ferida que a gente carrega muitas vezes e que também tem a ver com o feminismo. Muito boa a sua colocação. Muito bem. Então, quer falar, Ana? É só assim, um iniciozinho na fala da Carol, que realmente essa fala, né? Eu acredito que eu sou a mais nova de vocês duas, mas tem até hoje, que é tipo como se o filho fosse um empecilho, tipo, ele tá vendo aí, vai estudar primeiro, vai conseguir uma
profissão, se estabilize e depois é que você pensa em ter filho. Porque como se filho fosse, assim, algo que atrapalhasse a mulher a fazer as coisas. Acho que foi fruto do feminismo, né? Que foi implantado lá para trás, que a gente teria igualdade com os homens. Porque os filhos são das mães. Então, querendo ou não, não é que atrapalha, mas dá uma... Quando a gente tem esse instinto realmente materno, como você falou, natural, dá uma... Eu não queria falar atrasada, porque não é a palavra, mas assim, dá uma... Não sei que palavra usar, mas realmente. E eu acho que foi algo enraizado pelo feminismo mesmo. Mas tem, até hoje tem. E a tendência é só piorar, porque você vê que hoje em dia só existe mãe de pet. Ai, eu sou mãe de pet. Eu não quero filho. E Ai, mãe de minha mãe boneco também agora, né? agora é boneca. Eu, inclusive, estou até procurando uma vaga de babá reborn. 6.500, tá, gente? Aquelas. Mas era isso mesmo. É isso aí, Ana. E a palavra, talvez eu não esteja querendo usar a palavra frase, mas o filho, de fato, ele impede a gente de fazer outras coisas. Então, uma criança em casa vai impedir a gente de, por exemplo, assistir um filme que é para adulto alto ou ao meio da tarde, quando a criança está ali, é um impeditivo. Custa, como a gente viu, o amor dói, né? Mas é justamente isso que você está trazendo. Ainda existe, possivelmente sim, vai piorar, né? Infelizmente. Muito bem. Vamos encerrar então com a nossa oração? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Santa Mãe de Deus, desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vou deixar para vocês lá no Drive o material complementar, mas vou colocar no grupo também, porque eu quero dar uma breve explicação sobre ele, o material que complementa aqui essa aula, tá bom? Beijo. Fiquem com Deus.